Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Pensar com você hoje algumas declarações que provavelmente você já ouviu de alguém, ou talvez, de repente, até você mesmo tenha dito isso, que você não consegue ver a mão de Deus sobre sua vida. Algumas pessoas até dizem, mas eu não vejo a mão de Deus na minha vida. Outras pessoas diz assim de maneira até impensada, diz, que Deus não está comigo, e outras expressões assim. Pensar com você no capítulo 7 de Esdras. O capítulo 7 de Esdras, ele várias vezes ele vai repetir essa expressão que a mão do Senhor estava sobre ele. Então, quando ele resgata aí a história de como ele chegou a Jerusalém para construir o templo, como rei, foi usado por Deus para permitir que ele voltasse e desse todas as condições para que ele voltasse. Aí no versículo 6, ele diz que o Deus de Israel, segundo a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Aí no versículo 9, novamente, vai dizer que eles chegaram, depois de fazer uma jornada longa de Babilônia até Jerusalém, eles, segundo a boa mão de Deus sobre ele. E no final do capítulo 7, lá no versículo 28, segundo a mão do Senhor sobre mim, ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Percebe que todo o tempo ele está reconhecendo a mão do Senhor sobre ele? Como a gente não reconhecer isso, irmãos e irmãs? Como a gente não perceber a ação de Deus? No Novo Testamento vamos encontrar a expressão de João que diz que o homem não recebe coisa alguma se no céu não for dado. Outra parte do Novo Testamento nos diz que toda dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das luzes. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que não que sejamos por nós mesmos capazes de pensarmos alguma coisa, porque nossa suficiência vem do Senhor. Então, as expressões bíblicas é de que sempre a boa mão do Senhor está sobre nós. E nós não podemos perder isso de vista, não podemos deixar de pensar sobre isso, de crer sobre isso, que a boa mão do Senhor está sobre nós. Agora, é interessante, irmãos e irmãs, perceber que aí eu gosto também muito desse versículo 10 do capítulo 7. E diz assim, pois Esdras havia disposto o seu coração a estudar a lei do Senhor e cumpri-la, e a ensinar os seus estatutos e as suas ordenanças em Israel. Em outras versões, diz porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então percebe, irmãos e irmãs, por que a boa mão estava sobre Esdras? Por que Esdras tinha tanta confiança que Deus estava com ele? Quando eles partiram de Babilônia para Jerusalém, Esdras não pediu escolta militar. E o texto bíblico diz que ele ficou com vergonha. Ele ficou com vergonha de pedir escolta porque ele tinha dito para o rei que Deus ia cuidar deles. Então ele falou, não, se eu disse para o rei que Deus, a boa mão do Senhor está sobre nós, vai nos dar uma jornada feliz, por que eu vou pedir uma escolta militar? Aí antes de partir, ele proclama um jejum para buscar ao Senhor, que o Senhor desse uma jornada feliz para eles, e o que aconteceu foi que eles chegaram a Jerusalém e ele disse, a boa mão do Senhor está sobre mim. Então percebe, irmãos e irmãs, que a condição, a razão para a boa mão do Senhor estar sobre a vida de Esdras é que ele tinha preparado o seu coração. Tinha disposto o seu coração para buscar a palavra de Deus, para cumprir e depois ensinar. Percebe? Ele busca, ele aplica na vida dele e depois ele vai ensinar as outras pessoas, porque ele era um escriba da linhagem de Arão, então ele era como diz o versículo 6, ele era um escriba hábil na lei de Moisés. A boa mão do Senhor está sobre sua vida, meu irmão, você percebe isso? Você reconhece isso, que a boa mão de Deus está sobre sua vida? Olhe sempre para o autor e consumador da sua fé. Pense nessas coisas. Que Deus te abençoe e que a boa mão do Senhor permaneça sobre você.
Um dia de paz.